Ora, sou Sérgio Santos Dias, nasci em Pendilha, 24 de setembro, 17 foi o dia, mas depois registraram-me 24 de setembro de 1952. Depois fiz aqui a quarta classe, na Terra, era obrigatório. Depois, com 13 anos, emigrei a primeira vez para Lisboa. O meu pai mandou-me para Lisboa para uma padaria, trabalhar de noite, das 10 da noite às 10 da manhã. Ele tinha 34 anos e eu mandava para cá o dinheirinho. Trabalhei 2 anos lá na padaria. Depois, aos 15 anos, fui aprender a pintura, escavações de casas, até aos 22 em Lisboa. Depois emigrei para a França, tinha 22 anos, 74. Até hoje, já lá vão quase 48 anos. Depois, na França, fui de assalto. Era muito complicado naquela altura. É que não fui com papéis, fui sem papéis. E levou-me um senhor, tive que na fronteira andar um bocado a pé para passar, de lado, lá com o senhor. Depois apanharam-me à frente. Depois cheguei à França, fomos controlados pela polícia, como é que se chama, aduana, não é? Da polícia. Estive lá uma tarde, interrogaram-me para onde é que ia, para onde deixava de ir. Depois deixaram-me conseguir e fui parar perto de Genebra. Eu tinha um contrato, ou melhor, tinha um patrão que me dava trabalho, o passador, paguei ao passador, que me dava trabalho ali perto de Toulouse. Chegamos lá, o patrão não estava lá, tinha ido para a Alemanha. Ele disse, leva-os para cima, para o pé de lá para cima, e depois, se não arranjar trabalho, torna-nos a trabalhar para baixo. Depois deixou-nos lá ficar. Depois, através do conhecimento de lá, arranjei trabalho com muitas dificuldades, porque não havia, ele deixou-me lá, não sabia, tinha um contrato para aquele, mas depois já não sabia. Se lá havia, disse, se não houver, torna-nos a trazer para o mesmo. Depois encontrei lá pessoas daqui, da minha terra, por sorte, e lá consegui. Depois eu jogava futebol, ainda joguei futebol federado em Lisboa, garoto. E fui lá para uma equipa de portugueses. Tu jogas futebol? Jogo, dou-lhe um jeito. Então fui treinar, joguei com a licença do amigo meu logo. Depois o conhecimento daquelas pessoas levaram-me ao melhor sítio para as coisas correrem melhor. Depois arranjei trabalho num patrão que trabalhava na pintura, mas sem papéis. Depois tive um azar de ter um acidente com um colega que me levou de moto para irmos a receber o dinheiro ao fim do mês. Estive um mês no hospital, e esse mês que estive no hospital, depois para vir embora não tinha onde ficar, eu vivia lá com outra pessoa, e o hospital disse, então, ficas aqui o tempo que quiseres. Agradeço à França, que aqui se calhar não deixavam fazer isso, não é? E depois fiquei lá, depois tive a sorte de fazer um contrato de trabalho nas minas dos champignons, dentro das minas, na agricultura, que não faziam trabalho para as obras, não faziam contrato, tive que fazer, pronto. Depois fiz o meu contrato de trabalho, andei lá 14 meses, depois arranjei trabalho para a pintura e arranjei um trabalho de uma escola, como quem diz, escola para mim. Trabalhava de empreitada, dava-me trabalho, dizia, tu fazes este trabalho ao metro. E com a ambição, nós imigrantes, a gente trabalhava noite e dia para ganhar, para vir embora, né? Os primeiros anos que a gente lá está, tem a ideia para vir, os primeiros 10 anos. Depois as coisas complicam-se, mudam-se e melhoram. Tudo. E então foi sempre trabalhar de empreitada, trabalhei sempre ao rendimento, que era uma coisa que eu digo, toda a gente devia ganhar o que faz, porque há muita gente que anda no trabalho, mas não faz nada. Né? Depois meti-me por minha conta a trabalhar, ainda foi melhor. Depois casei-me, arranjei ali a minha princesa lá, conhecia lá também. E o que é que aconteceu? Tenho 5 filhos, 5 rapazes, 11 netos, uma maravilha. E todos estudaram. Um não estudou, mas fez os estudos profissionais, trabalha, faz casas e pronto. E nenhum fuma, tenho uma sorte, tive sorte. E graças a Deus, até hoje, com muito sacrifício e muito trabalho, porque eu tenho 47 anos de França, mas tenho alguns 60 de trabalho. Trabalhava noite e dia,
ia jogar a bola à quinta e sexta-feira, à terças e quintas para os treinos, ao domingo ia trabalhar de manhã e de tarde ainda ia fazer o jogo de futebol. Bem, qual é que era a ocupação dos seus pais aqui A na terra? ocupação dos meus pais era a agricultura. Olha, lembro-me que o meu pai, se eu deixasse fugir as cabras para os outros, batia-me em cima. Os pais não sabiam dar educação. A educação era a pancada. E eu eduquei os meus filhos à palavra, já não foi à pancada. Mas antigamente batiam, pronto. E depois o meu pai, quando eu fui para Lisboa, só tinha uma vaca, aqui tinha uma vaca, e depois juntavam as duas para fazer os trabalhos. Mas não era dele, era alugada. Pagava metade. Eu é que tive que ir para Lisboa para pagar aquilo tudo. O meu pai era proprietário de poucos terrenos, porque a minha avó tinha morrido, mas tinha dado pouco, e arrendava. Pagava, semeava um terreno, dava metade ao proprietário do terreno. Era metade. Ok, perfeito. E lembra-se das condições de trabalho nessa altura? Condições Os seus pais... muito miseráveis. Eu fui para Lisboa, como disse, depois aos 15 anos vi que aqui que era muito miserável, a minha mãe caiu doente e eu puxei os meus pais para Lisboa. Puxei os meus pais para Lisboa e disse, vocês aqui nas terras não andam bem. Até aos 18 anos, quando tinha 18 anos, puxei-os para Lisboa. O meu pai não queria trabalho. A minha mãe trabalhou sempre nas terras, muito, mas o meu pai não queria. E diz o meu pai, agora temos que ir embora, ao cabo de 3 anos estar em Lisboa. Se pode ir embora, não, a minha mãe não quer ir, já trabalhava lá numa casa de órfãos, de garotos, de crianças. E depois a minha mãe disse, não diz que não vais, não, pronto. Mas o meu pai queria vir. E então o que é que eu fiz? Vim com eles, abri um negócio aqui, uma taverna, me chamavam café. Não havia casa, aqui em Pendilho? Mais ou menos em que ano, sabe-me dizer? Foi em 72. Abri um negócio, trabalhei ali, era uma casa muito defumada, tudo, renovei tudo, e naquele tempo era boa aqui. E depois o meu pai não podia tirar a carta, só tinha exame da terceira, eu tirei a carta e fazíamos aqui táxi ao negro, sem dizer, eu é que era o taxista aqui da terra, com 19 anos. E então, depois comecei a arranjar aqui uns trabalhitos e a taverna funcionava muito bem, aquilo era uma maravilha. Eu até estava cá bem, eu trabalhava aqui, tinha cá trabalho. Mas eu chegava à noite a casa, comia, e os meus pais estavam lá na taverna, mas queriam que eu estivesse lá sempre, a servir. E eu queria ir ver as meninas, né? Como era um rapaz novo, né? E deixava o meu pai a berrar com a minha mãe. Pá, já deixaste de fugir e tudo. Eu digo assim, então, estou aqui para vos chatear, vou dar um salto à França. E foi aí que arranjei então para dar o salto à França, vou experimentar. Pronto. Morria aqui muita gente por falta de uma injeção, com as anginas. Vi morrer. Uma vez aqui estavam 8 caixões de garotos pequeninos da escola. Porque aqui antigamente a escola era como as formigas. Havia cá 4 professores. Escolas sempre cheias, pronto, havia muita gente. E o Sr. Sérgio fez a escolaridade também aqui? A 4ª classe. Até à 4ª classe? Até à 4ª classe. Qual é que era o nome da escola? A escola de Pendilhas, a escola primária de Pendilhas. Lembro-me que o professor da primeira classe andava a namorar a mulher quando eu fui para lá, para a primeira classe. E antigamente as raparigas estavam de um lado e os rapazes do outro. E então, lembro-me, o professor, em vez de estar a dar aulas aos alunos, estava com a mulher. Depois casou-se, mais tarde. E o que é que aconteceu? Só houve aqui um senhor, mais velho do que eu, 1 ano, da classe toda, só foi um que passou, os outros reprovaram todos, vieram para a minha classe da primeira. E esse lembra mesmo. Por causa do namoro que chamávamos o bigode arame. Pronto. E então, essa lembrança ficou-me sempre, só houve um que aprendia muito bem, que depois até foi padre, chamam o Padre Abílio aqui, que até é da minha família, meu primo. Os outros reprovaram todos, é esse que me lembrei. E eu fiz o exame da 4ª, passei sempre. Tive a minha irmã, que era mais velha do que eu, 2 anos, andou comigo na escola até... Mas ela nunca fez o exame da 4ª, não conseguiu, não sei. Depois, a fazer a 4ª classe, guardei aqui um bocado as ovelhas e fui 1 ano para as Vindimas, com o meu pai em setembro. Para o Ribatejo, com a minha mãe, para Alenquer, 1º ano. Mês e meio, a minha mãe não me deu 10 tostões para comprar nada. Trouxe o dinheiro que deu ao meu pai. Eu não tive direito a nada. Já agora, como é que eram as condições de trabalho em Alenquer? Em Alenquer, as Sim. condições de trabalho eram de nascer ao pôr.
Era de sol a sol. Sol a sol. Nós trabalhávamos lá, ganhávamos 16 escudos por dia. Eu ganhava, mas nunca havia dinheiro nenhum. Pronto. O segundo ano fui com o meu pai e com a minha irmã para a Lorna, para Almeirim, para Santarém. E depois, com 12 anos, depois aos 13 anos, fui para Lisboa. O meu pai mandou-me para Lisboa para uma padaria trabalhar de noite, 12 horas por dia. Fiquei sozinho a viver lá numa barraca com um amigo daqui, nós vivíamos lá. Era onde? Era na Vila Ferro, encostado aos Arcos das Águas Livres. Muito bem. Ali perto do Casal Ventoso. Eu passava no Casal Ventoso de dia, às 10 da manhã, descia do Casal Ventoso para vir para casa. Mas à noite tinha medo de ir para a vila, para as Amoreiras, a pé, pronto. Era um precário, vivíamos lá, nem janelas tinha, nem nada, era um corredor com um quartito de cada lado, vivíamos ali 2 pessoas ou 3. Mas foi o Sr. Carlos e o Sr. Amigo que fizeram a Não, casa? não, eram senhores daqui de Pendilho que foram para lá mais cedo que nós, mais velhos, e fizeram lá aquelas rampas, aqueles quartos, e depois alugavam, eram mais perto, já alugavam aquilo, aproveitavam-se da malta, e a malta ia para lá assim. Olha, foi, entre 12 anos, foi em 1965, por aí. Por aí, ok. E a partir daí, então, estabelece-se em Lisboa? A partir daí estabeleci-me em Lisboa, e depois quando fui para trabalhar para a padaria, até fiquei com o nome Benfica, porque não tinha, a roupa não me sabia, que eu era muito pequenino, ainda hoje não sou grande, e levei uma camiseta vermelha, como agora. E começaram-me na padaria, tu és Benfica, pá. Sou, eu não sabia que era o Benfica, nem nada. Olha, ficas Benfica, pronto. Fiquei Benfica lá na padaria os 2 anos que lá trabalhei. Depois, aos 15 anos, trabalhei na pintura, até ir para a França. Quais é que foram assim as principais diferenças? Já tive uma diferença daqui para Lisboa. A coisa que me deixou mais saudade de Pendilho foi a água e o ar. O ar lá nos quartos era abafado, aquelas barraquinhas, um ar muito quente, e a água muito quente, muito mal saborosa, em Lisboa. Quando fui para a França, o que me deixou mais surpreendido foi a mentalidade dos franceses. Parece que encontrei o meu sítio, lá. A mentalidade disse, epá, isto aqui agrada-me, porque fui logo hospitalizado. E da maneira que me trataram, senti uma mentalidade diferente daqui, quer dizer, uma igualdade, como se diz o francês, fraternidade e liberdade. Encontrei aquilo lá. O Sr. Sérgio acha que as pessoas aqui em Pendilho, nessa altura, tinham essa percepção? De que viviam num regime... Nós aqui éramos um bocadinho com o regime católico. Metia medo. Toda a gente. Só via cá um senhor que se chamava maçónico, que esse não tinha medo. Mas o resto era dominado pela religião. Pronto. Ou seja, então acha que em Pendilho... Nós não podíamos fugir à regra. Tínhamos que andar a mão dada da religião. Ou seja, então a Igreja era o que incutia em vocês... Dominava aqui, na altura, o sistema. Era. O que eu, no meu ponto de vista... Olha, acontecia, por exemplo, eu fui uma pessoa que levei a cultura para a França com a música. E então eu já tocava concertina. E quando chegava o dia da festa, fazem aqui umas festas, no dia 15 de agosto, e então eu levava para a escola, havia lá um terraço grande, ia para lá tocar com a malta, com a mocidade queria tocar. Quando não havia muita música, eu ia para lá tocar. E levava para lá, as pessoas iam lá, ia para lá, malta nova, não é? Claro. Gostavam da música, não sabia tocar agora, os palhaços, mas naquela altura não. E então eu ia para lá e levava para lá as pessoas. Ia para lá, convidavam-me para ir, pronto. Toda a gente gostava. E o padre ia lá e não queria. Vocês não toquem porque vai apresentar-se ali o leilão que davam aqui prendas para vender e depois vós tirais para cá o pessoal. Eu era a vítima número 1 disso aqui, não tinha culpa nenhuma, queria dar alegria às pessoas, mas não deixavam. E então às vezes chegava lá e parava aquilo tudo. Ou seja, então no fundo o padre representava a autoridade máxima e incontestável. Exato. Aqui. Era. Mesmo para o presidente da junta era o padre que decidia. Claro. Na minha maneira de ver. Existia aqui na Terra algum movimento assim mais contestatário? As pessoas revoltavam-se, organizavam-se ou não? Ou nunca chegou a existir? Falavam muito que havia aqui a PIDE, depois falavam que era A, B, C, D, mas eu nunca desconfiei que houvesse cá informadores, porque ninguém foi preso por isso. Mas que metiam medo, metiam. Diziam que havia aqui o padre António Clareancho,
fazia partida, depois até disseram que era o meu avô, depois diziam que eram outras pessoas, mas isso nunca foi, eu nunca tive certeza. Tá? Não, mas era um medo que se espalhava para a gente. A gente vivia com medo, pronto, medo. Não podia... Vivia-se a medo. Claro. Não se podia ouvir o rádio Moscovo. O meu pai tinha um rádio, tinha que o pôr bem debaixo do travesseiro para ninguém ouvir. Mas o seu pai ouvia a Rádio Moscovo? Ouvia, porque o meu pai infelizmente esteve preso em Alcoentres. Então o seu pai chegou a ser preso. Esteve preso. E depois o meu pai era um bocado... O meu pai teve uma infância muito rica. Mas depois teve o azar que a mãe morreu muito cedo. E depois secou essa infância. E depois ficou revoltado da mãe morrer com 46 anos. Revoltado. Depois era muito violento. Depois fazia asneiras. Esteve preso 4 anos em Alcoentres. Uma vez veio de lá, 2 anos, foi para lá passar 8 dias outra vez. Esteve preso por muitas coisas, até por roubos. Por crime de delito comum. Pronto, Okay. Pronto, porque acompanhava com um senhor que o meu pai era um guarda-costas de alguém, tinha um medo. E depois o outro para roubar, levava o meu pai. O meu pai também era cúmplice. Porque o meu pai ficou revoltado de lhe tirarem o bem que tinha da minha avó, porque o meu avô enriqueceu com o minério no tempo da guerra, e depois a minha avó morreu, e o meu avô casou-se com outra mulher e tirou de nós lá para fora. Ficamos cá fora sem nada. E o meu avô, infelizmente, naquela altura não se apercebeu. Ou o meu avô, quem estava com ele, não se aperceberam que o meu pai que estava mimado, e depois foi como quem cortou, secou de uma torneira, pronto. E ele depois não aguentou aquilo. Ou seja, então o seu pai ouvia a Rádio Moscovo mais num ato de rebeldia do que propriamente Exatamente. De identificação com o meu pai que estava a ser dito. No futuro até queria ser comunista, no sentido de igualdade, mas para trabalhar se calhar não. Para trabalhar se calhar não, porque ele dizia, somos todos iguais, mas eu trabalhar não queria que tivesse dinheiro como o outro. Pronto. Mas o seu pai não tinha ligações ao Partido Comunista na altura, então? Não, o meu pai nunca pertenceu a partido nenhum, mas dizia que era comunista. Mas era só por igualdade, porque ele dizia que o Partido Comunista que era igual para todos, coisa que eu nunca compreendi isso, e que tenho que me levantar de manhã, seja como partido, e ninguém se levanta por mim, né? Mas naquele tempo não pensava, claro. Pronto, era assim a vida. O meu pai, assim, revolucionário, não, toda a gente tinha medo dele. Ok. Era muito violento. Não, mas eu digo... a respeito da terra, se existia assim mais alguém aqui na terra. Só via cá um senhor que era muito boa pessoa, mas não ia à missa. Não gostava do padre. E então chamavam-no maçónico, pronto. E era uma boa pessoa. Mas o Sr. Sérgio sabe se ele estava em algum Nunca movimento? soube, porque ele era muito velhinho. Na altura, para mim, os filhos dele hoje já têm 85, 90 anos. Um filho dele era da idade do meu pai. E eu lembro-me ele ser um revolucionário contra a igreja. Mas nunca soube porquê. Não ia à igreja. Okay. Mas também me lembro de ser muito boa pessoa. Ninguém gostava dele, se chamava-no maçónico. Ele é que era como é que se chamava, o rei da festa, pronto. Exato. Se calhar ele é que estava certo, eu não sei, porque claro. Eu não critico quem gosta da igreja A, B ou C. Cada um tem que se sentir bem, logo que não se dê prejuízo, não é, às pessoas. Antes de ir para a França, o que é que fazia em Lisboa? Trabalhava na pintura. Na pintura, sim. Ok. Então conte-nos um bocadinho do seu trabalho na pintura. Tirou algum curso ou... Não, tirei um curso com um senhor que era mais do que meu pai. Tive um patrão que me ensinou, um patrão muito inteligente, era da idade do meu avô. E então esse patrão, havia aqui outra pessoa, meu amigo, agora foi com 15 anos, de 52, em 67. Muito bem. E depois esse patrão media a inteligência de cada empregado. E dizia, este serve, aquele não serve, aquele não ligo. E depois lá viu que eu tinha alguma coisa para aprender e ele ensinava-me os pontos nos is. Ele sabia fazer muita coisa, mas não sabia fazer tudo. Mas sabia como é que se fazia. Dizia-me assim, e nós fazíamos muita coisa. Nós renovávamos aqueles apartamentos antigos em Lisboa, que ainda tinham a casa de banho, o retrato cá fora, nas varandas,
E fazíamos uma interior para renovar já naquele tempo, nos anos 67, 68. E punhamos móveis na cozinha e ele dizia, cortas assim a tábua, fazes... Se eu cortasse uma tábua, aquele homem sabia se tinha sido eu que a cortei ou se foi o outro colega. Era um patrão atento. Atento. Uma vez pus um fecho de uma porta e ele só me disse assim, anda cá, daqui lá à porta. A porta, o fecho estava assim, repara para ali. Não me disse mais nada. Depois o fecho estava assim ao viés, tive que lá ir pô-lo direito. Sabia ensinar. Era um bom homem, que foi mais que o meu pai. As condições de trabalho com esse patrão eram maravilhosas. Só se trabalhava 8 horas por dia, já era muito menos que na padaria. E dava-nos liberdade e gostava que o trabalho ficasse bem feito e deixava-nos lá ficar. E ele tinha outra história muito importante, esse patrão. Não lhe gostava trabalhos, trazia lá só aprendizes, ia fazer um trabalho à sua casa, era o dia. Assim ele nunca perdia dinheiro. Dávamos lá, podíamos não avançar, fazer o trabalho, em vez de demorar um dia, demorávamos 5 ou 6, ele só fazia as contas ao fim e fazia-me confiança. Então os meus empregados andaram cá 7 dias, pronto, marcava, nunca perdia, e ensinou-nos a trabalhar. Pronto. Eu aprendi assim, já em França aprendi a trabalhar de empreitada, ou ganhava ou não ganhava, depois trabalhei por minha conta, tinha que escolher os fregueses e deixá-los bem servidos, para eles me trazerem outros bons, porque um cliente traz mais, não é? E eu aprendi isso tudo devagarinho, lá se foi chegando, porque ninguém me ensinou nada, tive que aprender. Depois também tive muitos conhecimentos, andei sempre na cultura portuguesa, nos ranchos folclóricos, fui sempre o responsável dos folclores lá na França, depois também tinha muitos conhecimentos, inclusive ainda andei 5 anos num folclore francês, ainda aprendi também culturas francesas. Já agora, mudou alguma vez de habitação em Lisboa ou esteve sempre na mesma? Diga? Mudou alguma vez? Mudei muita vez. Morei na Mosgueira, morei no bairro da Liberdade, morei na Vila Ferro. Mudava sempre, de vez em quando tinha que mudar. Então, com 22 anos, emigra para a França, a salto. Sim. É isso? Diga uma coisa, antes ou depois do 25 de Abril? Foi o 25 de Abril, e eu fui em outubro. Estava em Lisboa. E lembra-se do dia? Lembro-me. Tem alguma memória? Conte-nos Tenho. Do 25 de Abril, eu quis ir trabalhar e não me deixaram passar lá nos carreiros, porque nós íamos a pé até Campolido para apanhar um elétrico, ali para fora, e então estavam lá tropas e esteve um amigo meu a comer comigo à noite e estava em Campolido na tropa, mas ele não sabia. Ele comeu comigo à noite, saíamos do quartel. Ou seja, na noite do dia 24? Na noite do dia 24. Ele não sabia, não me disse nada. Só era aquilo que estava em segredo. E depois foi-se embora, diz ele, cheguei ao quartel, Campolido, deram-me uma arma verdadeira, com munições verdadeiras, então, o que é que se passa? Não sabiam nada. E eu, desse dia de manhã, quis ir para o trabalho, não deixaram passar. Depois eu também estive na manifestação no Carmo, quando estava lá o Marcelo Gaetano, que nos queria render ao capitão... Ao Salgueiro Maia, que tiveram de chamar o Spínola. Exatamente. O Spínola, para ele depois levaram para a Amadora. Isso eu fui presenciado lá no Carmo. Recordo-me, a gente naquele tempo estava surpreendido por aquilo, porque o do Carmo não foi no mesmo dia, foi mais tarde. Essa revolução não foi no 25 de Abril, de irem buscar o Marcelo Caetano, não é? Foi um dia ou depois, não sei a data, mas não foi no mesmo dia. Foi no 25 de Abril. Então foi à tarde, porque eu estive lá à tarde. Exatamente. Devia ser à tarde, já não tenho noção. E sei que fui, de manhã não deixaram passar, depois então fomos lá, eu até estava convencido que não tinha sido de manhã, não deixaram passar para o trabalho. E depois nós ainda deram uns tiros, estava presente, contra a façada na António Maria Cardoso, na Santa Pita. Estava lá presente, mas estava longe, não deixavam passar para lá, estava o largo cheio, com tanques da tropa e tudo pronto. E depois foi assim, depois nós andávamos ali, não sabíamos o que é que se passava. Eu sentia as pessoas a manifestarem-se, mas eu nunca fui daquelas pessoas assim. Porque eu, se tiver a dizer alguma coisa, digo quando tenho medo.
Mas quando não tenho medo também já não digo. As pessoas estavam cheias de medo e não diziam nada. Depois, quando já não tiveram medo, disseram, está a ver? Eu não gosto disso. O meu feitio não é esse. Eu, se tiver a dizer alguma coisa a alguém, digo. Se vier o mundo por cima, bem. Mas o mundo estava oprimido. Depois, assim que se pôde livrar, já estavam a aproveitar. É preciso deixar calmar o que é que podia dar, não é? Mas pronto. Eu estava tranquilo, nem tinha nada contra ninguém. Estava ali a aprender, pronto, é uma aprendizagem. Não sabia o que era o dia da manhã, nem estava inquieto, com medo, nem com nada, nem contente. Não sabia. O 1º de maio já não tenho assim tanta lembrança, porque se calhar já não me interessava, porque era só revoluções e eu já não ligava mais. Pronto. Porquê é que sente que tem de dar o salto para a França e como é que a oportunidade surgiu? Olha, o salto para a França foi que, como eu lhe disse, estava com os pais aqui e eles chateavam-se. Estavam bem, não queriam estar... Eu disse, bom, a única coisa que tenho de fazer é ir-me embora. Depois apareceu a ocasião de haver umas pessoas que me arranjavam um trabalho lá, ia lá para trabalhar nas madeiras, e então disse a um colega meu, então vamos embora. Vamos. Naquele tempo paguei 7 contos, só se ganhava 3 contos por mês. 7 contos para me levar. Clandestinamente, sem papéis, nada. Chegamos ao lugar certo, lá, o patrão não estava lá, como tinha dito há bocado. A mulher disse, o patrão foi para a Alemanha, só cá está amanhã, ele levou-nos. Mas antes fui apanhado por as fronteiras. Mas de Portugal com Espanha? Não, na França já. Já na França, ok. E estava lá eu e outro amigo daqui que foi comigo, também 2 rapazes, naquele tempo, rapaziada. E então ia lá uma senhora que já tinha papéis e já estavam legalizados, tinha lá os homens, iam ter com os maridos, pronto. E nós, como não tínhamos papéis, a fronteira levou-nos, aos 2, lá para um monte, andou 1 hora a andar. Mas o passador acompanhou-nos. Como é que era o caminho? Era a pé, era de carro, era de carro? Não, eu só fui a pé um bocadinho na fronteira ali de Vilar Formoso. Ok. Parei antes, houve um senhor que nos levou e levou-nos a uma casa de negócio mais à frente e apanhamos. Então de resto foi sempre de... Sempre de carro. De carro. Sempre de carro. Quando fomos presos, a pessoa ficou inquieta, porque apanhou o bilhete de identidade e a carta de condução, siga-nos. Ele também estava a conta, não é? Claro. E depois o homem teve que nos seguir, senão era capaz de nos deixar ali, né? Mas apanhou os documentos. Depois chegamos lá e o rapaz que estava comigo, que era daqui, já me disse-me que tinha o 2º ano, que sabia falar francês, eu não sabia nada, nem uma palavra sabia dizer. E ia sempre a gabar-se pelo caminho. Quando íamos do carro, a gabar-se. O gajo estava a falar francês, vou ter sorte quando lá chegar. Depois fomos então para a polícia, meteram-nos lá na jaula, lá num quarto e tal. E depois veio lá um homem, um polícia da fronteira, nos interrogar. Então vocês, o que é que vêm? Para onde é que vão? E eu dizia ao meu colega, tu sabes falar francês? Explica-lhe que vamos ter com umas pessoas a Annecy, ou lá para longe. E ele... Qual é que era o destino do Sr. Sérgio já agora? Era Paris? Era... Não, fui para o pé de Genebra, Annecy, perto de Lyon. Ok. Pronto, ali a 30 km de Genebra. Ok, perfeito. No Alto Savoie, como chamam, pronto. E então o rapaz, em vez de falar, ficava muito vermelho, pá. Ficava bloqueado. E eu digo, mas tu vinhas a falar tão bem francês no carro e agora estás bloqueado. E eles iam-se embora. Deixavam-nos lá ficar sozinhos. Horas, tinham lá 6 ou 7 horas. E eu dizia-lhe, Alberto, diz-lhe que vamos ver uns familiares. E ele dizia-me assim, olha, nós agora já vamos para a prisão. Mas ele dizia que tinha compreendido isso, mas não dizia nada a ele. Depois chegou a um ponto, e o outro polícia, outro guarda, e quando entrava ele punha-se vermelho e eu comecei-me a rir como um maluco. Eu era de rir de eles não falarem. Eu dizia, então, mas estás a dizer que eles disseram isto e agora não tem resposta. Depois, a primeira vez o polícia olhou para mim e disse, este gajo está-se a rir. Mas um rir que eu não me segurei, a rir alto. E ele muito vermelho, viravam-se para ele. Então, você, como é que é? Ele nada, bloqueava.
Iam-se embora, tornavam a vir, e ele dizia assim, e agora é que vai ser? Começavam para mim. E eu dizia assim, não digas mais nada, senão daqui a bocado não me seguro a rir outra vez. Quando tal, entrava outro polícia a interrogar. Assim que entrasse, eu via, olhava para ele, via o vermelho, não sabia, ainda me ria mais de maluquice. Depois, passado umas 6 horas, chamaram lá o passador, deram os documentos e mandaram-nos embora. Então deixaram-nos ir. Deixaram-nos ir embora. Okay. Pronto. Então não chegou a ser preso? Não, ficamos ali em interrogação. Depois fui para um lugar que não era provisto, que era antes, mas não estava lá o patrão, fomos para um lugar e ele disse, leva-os para ali, e ali logo se vê. Se não arranjar trabalho, torna-nos a trazer para cá. E então depois lá tive conhecimentos logo então com uma associação de portugueses, que lá estava, depois jogar a bola. Primeiro, quando lá cheguei, fui logo jogar a bola com a carta de outro. Disse, tens que jogar já domingo. Era um equipe distrital. Boa Vista da Annecy. Então tinha mesmo nome de... Tinha um nome português. E era distrital, estava na segunda, terceira série. Então e o Sr. Sérgio, quando chega lá, o que é que faz profissionalmente? O que é que começa a fazer? Profissionalmente comecei a trabalhar, logo passado 15 dias, na pintura também. Depois, mas sem papéis. Não faziam papéis para as obras, só faziam para a agricultura. E então trabalho um dia, 10 de janeiro de 1975, às 6h30 da tarde, não me foram lá levar, recebimos no dia 10, não foram lá levar o dinheiro e o escritório era perto. E então o chefe disse, não trouxeram cá o dinheiro, ir lá receber lá acima. Estava lá um senhor já com uma certa idade, se calhar 45, 50 anos, eu com 22, não é? Diz-lhe, monta aqui na moto, tinha uma moto 125, que eu levo-te. Olha, só acordei no hospital. Acordei no hospital, com a cabeça, fiquei no coma, com a cabeça partida, com um buraco no joelho, um mês no hospital, no verdadeiro hospital, ali a tratarem-me. Depois como não tinha família, eles disseram, você já pode ir de alta, mas não tem ninguém em casa. Então, havia um hospital velho, você vai para ali para o hospital velho, come lá e bebe e vem cá dormir. Pronto, assim, quando você quiser. A primeira, como é que se diz? O primeiro bem que eu tive na França, que aqui se calhar não faziam, não é? Poderiam ter feito, mas não dei. Claro. Foi logo esse bem, pronto. E estava sem papéis e sem documentação? Sem nada. Não me mandaram embora. Pronto, deixaram-me lá estar. E depois, quando nasceu o meu filho mais novo, um ano e tal depois, eu casei-me em 75, nasceu em 76. Eu não tinha segurança complementar, como é que chama? Suplementar. Sim. Pronto. E depois o hospital chamou-me lá, o meu filho esteve internado, e chamou-me lá e disse-me assim, você arranja uma segurança complementar, porque já pagamos uma fatura por si de tal data, você não tinha papéis. Disseram-me aquilo ali. Depois então eu tive que arranjar uma mutuel, que chamam-se mutuel, uma segunda, porque lá, por exemplo, se paga 80% da segurança normal, é preciso outra segurança para completar o resto, pronto, para ser a 100%. Quando recuperei, já o patrão foi condenado, ainda me deu a mim 5.000 francos, que ele não me devia nada, coitado, ainda foi condenado para me ter lá as pessoas a trabalhar sem papéis. E depois não faziam papéis, e então a mesma pessoa que me arranjou trabalho, por sorte de lá encontrar, também me arranjou trabalho para a agricultura, então para as minas, trabalhar para as minas, o champignon, que era os tortulhos. E a minha função, como eu tinha a carta de condução, era trabalhar com os tratores e metíamos lá, era estrume em sacos e metíamos dentro, eram umas minas de carvão antigas, e havia uma mina com minas e metíamos lá 1.000 sacos numa mina, depois aqueles sacos estavam a dar o champignon, os tortulhos, e depois o outro já dava menos, o outro ainda menos, e íamos renovando aquilo, trabalhávamos isso, depois tirávamos os velhos, tornávamos a barreira. E como é que eram as condições de trabalho aí? As condições de trabalho eram muito físicas, muito físicas. Era sacos de 40 quilos, com o trator a carregar sacos, ia descarregar, é sempre difícil. Era 8 horas de trabalho? Era 8 horas de trabalho. E ganhava quanto ao dia, mais pouco, ou menos, lembra-se? Naquele tempo eram 1.000 francos, que era o ordenado mínimo que dava.
1000 francos corresponde hoje a 150 euros. Depois fui trabalhar então para as obras, quando acabei o meu contrato de trabalho, e aí fui trabalhar para um patrão, e ele tinha lá pessoas a trabalhar em empreitada, que eram pedreiros, mas os pintores não queriam, porque queria o trabalho bem feito, que era nós que saímos últimos da obra. Ele dizia, pá, acaba-me aquela obra. Dizia, dê-me também de empreitada, como os outros. Pá, não posso dar, vou deixar o trabalho mal feito. Tanto bati na mesma tecla até que ele deu o trabalho de empreitada. Depois eu trabalhava sábados e domingos à noite para ganhar dinheiro, que era o que eu queria naquele tempo. E depois deu-nos o trabalho sempre de empreitada. Depois eu ocupei-me dos pintores, depois daquilo estive lá aprendiz. Pronto, mas, ou seja, mas tinha contrato de trabalho aí? Aí, depois fez o contrato de trabalho no Champignon. No Champignon, depois do contrato de trabalho, renovei as minhas cartas de trabalho, logo para 10 anos. Primeiro foi para 1 ano. A primeira carta de trabalho e de Sanjuro, como eles chamam lá, para estar a habitar. Depois, ao cabo de 1 ano, foram renovadas, que às vezes podiam ser renovadas para a agricultura e não podia trabalhar para as obras, mas veio para tudo. Veio. E então, como renovaram para tudo, eu tive a sorte de arranjar trabalho lá então para o meu trabalho, para aquilo que eu gostava de fazer. Os franceses olhavam para a imigração portuguesa com bons olhos, não como hoje. Muito trabalhadores. Hoje olham para alguma imigração portuguesa moderna com aproveitamento. Se quiser que eu diga um caso... Faça a favor. Eu parava lá no café, eu fui sempre dos cafés de manhã, não é? Café, e há 6, 7 anos atrás, se calhar 8, quando começou a vir a segunda imigração, depois das crises, apareceu-me lá uma senhora, um casal, com 4 filhos. Portugueses? Portugueses. Mas estava já lá a trabalhar. Eu ganhei confiança com a pessoa, com o homem, e a mulher, 4 filhos, e um tinha deficiente, uma cadeira de rodas, pronto. E então a mulher disse-me assim, lá a falar, eu em Portugal davam 20 euros por cada filho, e davam mais 100 e tal para a ajuda do meu filho. Aqui só para a ajuda dos meus filhos dão 1.200 euros. O meu homem, se quiser ir, que vá, mas eu não vou para Portugal. Eu quero estar aqui e ajuda-me a pagar o apartamento. E eu disse assim, olha, uma coisa boa, porque eu, 5 rapazes que tive lá, 5 filhos, foi uma maravilha. Ainda lhe conto outra história muito importante. Eu, quando vim, os primeiros anos, construí aqui a casa, não é? Mas depois entendi que os filhos que não os podia trazer para cá, já tinha 4, disse, não, vou construir aqui uma casa, vou fazer um crédito. E então fiz um crédito, tinha o dinheiro para o terreno, já tinha dinheiro para vir para cá, mas não quero vir. Os filhos, pronto, muitos fizeram essa asneira. Mas o Sr. Sérgio está a falar onde? Na França? Na França, sim, na França. E então eu disse... Portanto, o Sr. Sérgio construiu a sua casa. Exatamente. Okay. Eu então decidi desconstruir. Peço um crédito ao banco, tinha dinheiro para o terreno, mas não tinha para a casa. Eu pedi 320.000 francos, na época, para a casa. E como tinha 3 filhos, a partir de 3 filhos, o que é que aconteceu? Fiz um crédito, pagava 3.200 francos por mês. Eu pagava 1.500 de educação nas casas sociais. 1.500. Depois eu disse, pago o dobro, mas a casa vai ser minha e pronto. Mas, por ter 3 filhos, ajudavam-me a pagar o crédito. 1.200 francos por mês. Quer dizer, do meu bolso só saíam 500. Aqui fazeriam isso? Os franceses olhavam, enfim, com bons olhos para a imigração portuguesa, mas hoje em dia isso já não acontece. É isso? Não. Isto é assim, na minha maneira de ver, sempre houve racismo. E agora aumentou mais, porque estas últimas camadas, nos últimos anos, na minha maneira de ver, aproveitaram-se do sistema francês. É muito bom aproveitar-se. Pronto, e melhor para eles. E há gente que às vezes não sabe defender, se calhar bem, e botam a culpa, não é? Existem sempre... Da população francesa para os portugueses. Eu primeiro via nos árabes, porque havia lá um árabe que morava perto de mim e tinha 3 mulheres. Tinha 20 e tal filhos. E eles diziam para mim, eu trabalhar, então só dos filhos eu recebo 10.000 francos. Naquele tempo, eu disse, não vou trabalhar. E depois as pessoas eram contra, não é? Estes gajos estamos a trabalhar para eles. E há sempre quem seja racista, isso não há hipótese. Contra mim nunca, não.
Mas sentia que existiam Existia, na sociedade na francesa? altura existia mais para outras pessoas, não para os portugueses. Ok, Não ok. para os portugueses. Os portugueses foram sempre bem vistos a esse respeito. Então, e a comunidade portuguesa lá em França? Era unida? A comunidade portuguesa, eu lidei com ela. 40 e tal anos, fui presidente da associação, fui presidente sempre do Rancho Folclore. Como é que se chamava a associação? Associação dos portugueses, eu fui em duas. A Associação Desportiva dos Portugueses da Annecy e a Associação Cultural dos Portugueses da Annecy. A Associação Desportiva tinha uma equipa de futebol, pronto, e a outra não tinha só o Rancho Folclore. Tinha o bar, vendia, fazia lá festa, levamos para lá os artistas todos para aí em Portugal. Quando era nas festas, fazíamos festas grandes lá. Eu fiz lá festas com 1.200 pessoas. Todos portugueses ou também franceses? E alguns franceses, mas praticamente a maioria era tudo quase português. Eu cheguei a estar a tocar e tinha um rancho de pequeninos e via as pessoas a chorar. Era importante, aquilo era uma alegria, uma lembrança do caralho. Inclusive aqui também cheguei a trazer cá o rancho folclore e via, porque era raro ver-se criancinhas com 5 ou 6 anos a dançar. E nós tínhamos daquilo, tinha graça, pronto. O que é que faz hoje em dia? Hoje em dia já estou reformado e tenho um filho que também trabalha por conta dele e tenho outro que trabalha na Suíça. Pronto. Mas continua a ter habitação na França? Eu tenho habitação. Depois vendi essa casa e fiz outra maior, se um dia for preciso guardar os filhos lá todos. Acha que sempre teve algum tipo de ligação aqui a Pendilho, mesmo quando morou em França? Tive ligação com os meus familiares, não é? Com a minha mãe, inclusive estou cá por causa da minha mãe, que tem 93 anos, e eu estive cá com o meu pai, vi morrer na minha mão, estive com o meu sogro, com a minha sogra e agora com a minha mãe. Vinha cá de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Olha, quando o meu pai esteve doente, eu agora não tinha... vinha cá se for preciso 2 vezes no mês. Quando o meu pai esteve doente, vim cá 9 vezes no ano. Deixei cá a minha mulher trabalhar por ele. Tinha um filho ainda com 10 anos. A gente tem que cumprir o nosso dever. Os outros, se não cumprirem, eles é que são responsáveis. Conheceu a sua mulher na Ora bem, França? pronto, conheci a minha mulher na França. A minha mulher foi para lá 15 dias depois de mim. E ela tem um irmão que está casado com uma senhora de Vila Cova Coelheira aqui. E essa senhora tinha lá um primo também, pronto, primos. E esse primo está casado também com uma prima minha, calhou a ter tudo assim. Ficou tudo em família. E um dia na feira, esse meu primo, que eu nem o conhecia, disse-me assim: o que é que estás aqui a fazer? Ele conheceu-me aqui de férias. Eu, com o carro, acho que tinha um furo e ele ficou com aquilo marcado. Eu disse: quem é que és tu? Eu já tinha estado com ele em Lisboa quando era mais puto, mas não o conhecia. Eu sou o Abel, pá, pronto. E então levou-me logo para casa e tal, e nunca mais me deixou. E depois levou-me à casa do irmão da minha mulher. E por sorte encontrei lá esta prenda. Depois da partida dali, pronto. Isso mais ou menos em que ano? Em que ano é foi que em 75. Como é que o Sr. Sérgio olha hoje em dia aqui para a terra, para Pendilho? Com tristeza, com tristeza. Está muito abandonado, só se vê, se você vier aqui filmar quando vão para a missa, só se vê praticamente gente idosa, crianças, algumas, mas infelizmente já na escola aqui trabalham, e deixa-me tristeza para aquilo que eu vi antigamente, porque antigamente aqui era tudo cheio de gente nova, pronto, mas agora quando estou ali às vezes a ver as pessoas ir para a missa, fico triste que uns vão com umas muletas, outros, quase tudo assim. Olha, da minha terra gosto mais de estar cá pelos meus pais, porque o resto já não me deixa grande, e de amigos que cá tenho, o resto não me deixa mais saudades. Só me deixa tristezas, porque num beijo, eu estou num sítio, eu fui para o sítio certo, das mentalidades certas, e deixa-me essa tristeza disto não estar a desertar. Eu até digo que mais tarde isto ainda vai ser habitado por outras pessoas, porque morrendo os velhotes não ficará cá ninguém, não sei, pronto.